Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia. Eu estou um pouco resfriado. Vitamina C. Ou peguei Passei uma semana bem difícil e quando pensa que vai melhorar, ainda dá umas recaídas. Então vocês tomem cuidado, que as nossas autoridades tão competentes, tão inteligentes, né? Eles querem que a gente ande de máscara no ônibus e nessa situação eles liberam o carnaval, né? Então é difícil da gente entender às vezes se tem algum raciocínio na cabeça deles, né? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos analisar aqui um pouco dessa carta de Paulo aos Colossenses, os 3 capítulos dela. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos começar aqui no versículo 9 do capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, versículo 9 do capítulo 1. Eu vou ler aqui nessa versão que é a versão bem antiga aqui. Nós vamos ler aqui. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu passei um curso com um pastor de uma igreja batista regular, no seminário, e esse pastor explicou um negócio que eu nunca tinha ouvido, achei bem interessante. Nesse versículo aqui ele explica que nós estávamos plantados numa situação, e a ideia é que o que o texto está falando é que nós fomos como uma planta que é retirada de um terreno, transportada para um outro terreno e plantada num outro terreno. Então, diz aqui, né? Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, versículo 12, dando graças a Deus, graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele nos tirou, né, de um lugar e nos plantou em outro. Não sei se é exatamente esse versículo, mas é essa a ideia.
tá? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço. Eu vou pular esse daqui, vou direto para o capítulo 2. Porque quero que saibais, versículo 1 do capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados nele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos,
E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se tivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, segundo vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos da caridade, que é o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez.
Muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia. Eu te rogo que o Senhor abençoe as nossas vidas nessa manhã e nos ensine através da Tua palavra aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa a nossa falta de sabedoria, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, meu Pai, e nos enche de Ti, Senhor, de Tua sabedoria, de Teu conhecimento e da Tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler aqui um conteúdo que são alguns pedaços aqui do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3 de Colossenses. Eu não sei se os irmãos conseguiram acompanhar, conseguiram entender o que está se tratando aqui. Então eu vou falar um pouquinho aqui do que está sendo falado nessa carta de Paulo aos Colossenses. O apóstolo Paulo apresenta a Jesus Cristo como o cabeça de um corpo. Então, Jesus, a pessoa de Jesus, ele é o cabeça, certo? Então, eu tenho aqui a minha cabeça, essa é a cabeça, e o resto do corpo é a igreja, somos nós. Então, nós fazemos com a cabeça, que é Jesus, um ser. Esse ser é o corpo de Cristo. Cristo é o seu dono e nós somos membros, mão, braço, né? O peitoral, as pernas do corpo de Jesus Cristo. Mas não é simples assim, tá? Então, a história de Jesus, o Jesus que esteve conosco, ele reflete, ele significa tudo o que acontece com esse corpo espiritual de Jesus Cristo, que é a igreja e a cabeça, que é Jesus. Então, ele fala que assim como Jesus morreu, nós, no corpo dele, morremos com ele. Assim como Jesus ressuscitou, nós, no corpo dele, ressuscitamos com ele. Tá? Então, mas não é só isso, é só a introdução, né? Aquilo que acontece com Jesus acontece com a gente. Então, voltando aqui um pouco naquilo que eu acabei de ler aqui com os irmãos, versículo 9, né? Eu estava lendo aqui com os irmãos. Precisamos de orar e tal, frutificando o Senhor toda boa obra. E aí ele chega aqui no versículo 13, né, como eu tinha falado para os irmãos, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, certo? E vai explicar a questão da salvação pelo sangue de Jesus. Mas quem é esse Jesus? Ele vai falar, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, baseado naquilo que é Jesus, tá? Ele prova o porquê a obra de Jesus, porque Jesus consegue fazer a obra que ele fez, porque ele é a imagem perfeita de Deus, né? E ele vai seguir falando que nele, em Jesus, habita toda a plenitude. Então tudo uma palavra que a gente fala é a questão da conversão. A conversão é tudo flui nesse sentido de centralizar a Cristo. Então, deixa eu explicar um pouco melhor essa palavra. Imagina que você tem uma pia na sua casa cheia de louça, você terminou de lavar a louça e a pia ficou entupida. E aí você vai ali com um garfo ali, sei lá, com alguma coisa, mexe ali e consegue desentupir. Na hora que você consegue desentupir, a água vai convergir para aquele buraco ali, que é o buraco do encanamento, e ele vai fazer aquele redemoinho. Então tudo
gira em torno de Jesus e tudo vai na direção de Jesus. Jesus é o centro ali, né? Ali o centro, ali por onde está saindo a água. Então, toda a obra de Deus, tudo gira ali em torno de Jesus. Jesus é o centro e tudo vai na direção de Jesus para poder passar ali por Jesus. Tudo passa ali por Jesus. Então, Jesus ele é o centro de toda a obra de Deus. Então imagina assim, é bem complicado, né? Mas imagina que Deus não criou Adão e Eva. Deus criou Jesus. Então Deus não criou o homem, Adão e Eva. Deus não teve o projeto homem, Deus teve o projeto Jesus. Quando ele fez Adão e Eva, depois que ele fez, né, não fez Jesus porque Jesus é Deus, né, mas depois de Jesus, Adão e Eva têm que começar ali para chegar em Jesus. O objetivo é Jesus. A matriz é Jesus, né? Então, o sonho de Deus é criar o povo de Jesus. O modelo é Jesus. E aí então a humanidade vai seguir aquela história que nós já conhecemos e passa por essas dificuldades que nós passamos por nossas próprias escolhas. E Jesus ele entra na história humana para resgatar a humanidade, para colocar a humanidade de novo no caminho de chegar a ser igual a Jesus, que era o projeto de Deus. Então tudo gira em torno de Jesus, tudo converge para Jesus. Então o ser humano que Deus criou, que Deus espera é Jesus. A humanidade que Deus criou, que Deus espera é a igreja, é o corpo de Cristo. Então Jesus vem aqui na terra para colocar as coisas de novo no eixo. E aí tudo gira em torno dele. Ele é a essência de tudo o que significa ser filho de Deus, de tudo o que significa ser igreja, de tudo o que significa ter comunhão com Deus. Então tudo gira em torno de Jesus. Então vamos para a grande questão, vamos trazer isso para o nosso tempo de hoje. Regra número 1, vamos dizer assim: não dá para fazer uma igreja ou o que quer que você seja sem estar baseado no Jesus, que é o modelo, que é a essência principal. Então você vai ver um monte de gente querendo ser cristão à sua maneira. Eu sou crente do meu jeito. Eu tenho uma igreja que tem um ministério X que atende dessa maneira. Eu tenho o meu jeito de ser crente. Aqui a gente é crente dessa maneira, seguindo essas. Não tem possibilidade disso. Se você se inspirou no pastor fulano de tal, está seguindo o pastor fulano de tal, ou os bezequianos que vieram lá não sei da onde, aquela turma lá, tradição dos bezequianos, eu estou inventando um nome aqui, tá? Dos chinfolianos, né? Se você está seguindo alguma cabeça, alguma doutrina, alguma bandeira que não é Cristo, para imediatamente, você está fazendo isso errado. Está errado. O modelo não é o pastor Samuel, não é o pastor Antônio, não é o doutor Shed, não é o apóstolo fulano de tal, não é o bispo fulano de tal, certo? É Jesus. A igreja gira em torno de Jesus. Tudo que ela faz é para ser aquilo que Jesus quer que ela seja. Jesus
ele se manifesta nesse mundo, ele se expressa nesse mundo através da igreja. Quando uma pessoa é curada na igreja, ela está sendo curada por Jesus. Quando uma pessoa ouve um conselho na igreja, ela está sendo aconselhada por Jesus. Então, a igreja é a manifestação de Jesus nesse mundo. Então, vamos lá, vamos explicar direitinho. Eu costumo falar de uma maneira bem simples, porque como eu trabalho aqui como professor, eu tenho aquela questão da didática. E eu sigo a seguinte norma, a seguinte técnica. Parece que não tenho técnica nenhuma, porque eu uso todas as técnicas, mas na verdade eu tenho uma técnica. A técnica é o seguinte: não ter técnica. Então, por exemplo, o Miguel. Qual técnica eu vou usar para falar com o Miguel? Eu vou usar a técnica que eu consigo conversar melhor com o Miguel. É a técnica Miguel. Quando eu vou falar com o Moisés, é a técnica Moisés. Quando eu vou falar com o irmão Luiz, é a técnica Luiz. Ou seja, não sou eu, a forma não importa. O que importa é a comunicação. Então isso é uma técnica, né? É que se estabeleça a comunicação, tá? Então a forma não importa. Então se tiver que falar gíria, eu vou falar gíria. Se você entende através de gíria, vai ser gíria. Se você entende através de mímica, vai ser mímica. Se para você entender for preciso dar um tapa na sua cara, eu vou dar um tapa na sua cara. Porque eu não estou nem aí para a forma, eu quero comunicar, tá? Agora, é claro que tem... se a gente não colocar limite, a gente pode errar, porque o ser humano só comete erro, certo? Então não é assim, vamos fazer isso, né? Sair dando tapa nas pessoas. Se bem que tem algumas pessoas que só entendem na base do tapa, mas tudo bem. Então, usando essa questão da didática, a maneira mais simples que eu consigo explicar é o seguinte: quando Jesus morreu e subiu para o céu, certo? Isso aí, juntando com o Pentecostes, então vamos lá, tem a vida de Jesus, tem a crucificação, a morte de Jesus, tem a ressurreição de Jesus e tem o Pentecostes. Isso tudo é uma questão de fazer assim: Jesus desce aqui na terra, certo? E aí Jesus sobe. Quando Jesus sobe, nisso que ele sobe, ele não deixa a terra de verdade. Jesus não deixou a terra de verdade, tá? Porque quando ele sobe, ele deixou cópias dele, ele se multiplicou na terra. Então, vamos lá, como eu estava falando, né, existia, você vai ver em algum filme, alguma coisa, o cara fala assim: a gente mata aparece outros 10. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus morreu, apareceu outros tantos Jesus. Multiplicou Jesus Cristo, tá? Multiplicou Jesus Cristo, tá? Então, a igreja é Jesus Cristo ainda na terra. Ela é o corpo físico de Jesus na terra. Então, a igreja, quando você interage nesse mundo com a sociedade, com as pessoas, literalmente através de você está levando Jesus Cristo, literalmente. Então vai se falar o mistério que esteve oculto dos séculos, agora revelado. Cristo dentro de você, e essa é a esperança que você tem. Porque Jesus, ele desceu à terra e fez você virar ele, e aí ele sobe, a cabeça está no céu, mas o restante do corpo está na terra, e aí você tem esperança de ser salvo
porque você virou Jesus, tá? Então, o que acontece? Quando você vai ao encontro da pessoa nesse mundo, na sociedade, para pregar, é Cristo que está indo. Não é, as pessoas precisam ver Jesus em você de uma maneira figurada. Não é nada figurado. Não tem esse negócio de figurado. Mas eu não sou Jesus Cristo. Você é Jesus Cristo. Jesus Cristo está em você. O demônio sai da pessoa quando você expulsa, porque é Jesus em você que está repreendendo. É por isso que o demônio sai. Não é você, é Jesus. Então eu sei que é um pouco difícil de entender, mas eu vou tentando explicar. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus que está dentro de você. Tá? Então, a vida que está vivendo, que é o Espírito é vida, a vida que está vivendo dentro de você é a vida de Jesus. É como se Jesus tivesse feito um transplante de sangue na cruz, colocado o sangue dele ou algum órgão do corpo dele, e agora você está carregando. Você vive espiritualmente, você estava morto espiritualmente, e agora você vive espiritualmente, porque dentro de você corre o sangue de Jesus, tem um pedaço, um órgão de Jesus, um fígado de Jesus, um coração de Jesus. Então, por isso que você tem autoridade. Você não tem autoridade porque, não sei o que. É de verdade você tem autoridade porque você é Jesus. Você é um pedaço de Jesus aqui na terra. É por isso que a igreja é importante. É por isso que Deus questiona e ordena e critica quem briga com o crente. E o crente que briga com o crente. Porque se ele agride o crente, ele está agredindo Jesus. Se ele não perdoa o outro, ele está arrumando uma confusão com Deus, porque Deus habita ali. E não é habita de estar por cima da igreja, ele habita ali dentro da pessoa, tá? Então, Jesus, ele fez isso. Aí em algum lugar vai estar escrito assim: eis aqui estão os filhos que Deus me deu, né? E nessa questão toda, nós vemos aqui várias questões. Olha, não aceita isso, aquilo, outro. Não só essa questão da autoridade, mas a gente vai vendo a importância de Jesus na vida da igreja. Cada um de nós precisamos buscar crescer, e esse crescimento é transformar em Jesus. Nós temos que procurar ser iguais a Jesus, porque nós de fato temos Jesus dentro de nós. E nessa luta para ser Jesus, né, nós temos então a comunhão com Deus, a salvação da alma e a missão de interagir nesse mundo. Por quê? Vamos lá, você pega lá a missão de Jesus. A Galileia dos gentios viu uma grande luz e tal, né? Porque chegou ali Jesus, né? Abrindo os olhos aos cegos, né? Libertando os cativos, proclamando o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus lá, na hora dele subir para o céu, ele fala: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então vocês vão,
né? Por onde vocês forem, vocês vão fazer discípulos. Então, aquilo que Jesus fez na terra, tudo aquilo que foi o ministério de Jesus, certo? Ele deixa a missão com a igreja, vocês vão continuar. Aí os discípulos, vocês vão ver os discípulos curando, expulsando o demônio, ressuscitando pessoas mortas, vai ver acontecendo vários milagres, pregando o evangelho, certo? E aí vamos na segunda crítica, né? Segunda questão. O que aconteceu para a igreja se distanciar de Jesus e ficar sem poder nesse mundo? Tem essa questão lá do avivamento, está todo mundo falando, não, está tendo um avivamento lá nos Estados Unidos e não sei o que, e está todo mundo na moda agora procurando avivamento aqui e ali, todo mundo procurando uma fórmula. E aí então nós estamos vendo aqui na Bíblia que a questão é que a igreja é Jesus. Se ela é Jesus, por quê? O que aconteceu que ela deixou de ter Jesus, de ser Jesus, de ter o poder de Jesus? O que foi que aconteceu? Aí tem um monte de teoria lá no passado, já ficou lá no passado, né? O pessoal que falou uma teoria chamada cessacionismo. Cessacionismo é assim: tudo que aconteceu de milagroso tal foi ali naquela época de Jesus e dos apóstolos. Morreu o último apóstolo, acabou, sumiu o sobrenatural. Só ficou a fé. A fé consiste em você, é como se fosse uma esperança. Você tem uma esperança. Acabou. É só isso. Você tem uma palavra de esperança de vida eterna. Acabou. Então não é para ter mais expulsão de demônio, não é para ter mais cura, não é para ter mais nenhum tipo de milagre. Acabou. Acabou. Acabou, não tem nada disso. Cessacionismo, ao extremo. Lógico, tem vários degraus, né? Mas eu estou lendo aqui a Bíblia e não é isso que a Bíblia está me dizendo aqui. A Bíblia está me dizendo que Jesus veio a esse mundo, certo? E quando ele veio a esse mundo, ele pegou pessoas e esculpiu nessas pessoas, como se elas fossem um boneco de barro, ele mesmo. E deixou ali essas pessoas. E morreu, ressuscitou, subiu para o céu. Quando ele subiu para o céu, o Espírito veio e entrou nesses bonecos de barro, né? Vamos dizer assim, é uma metáfora que eu estou usando, né? Então surgiu outros Jesus Cristo e começou tudo de novo. E como eram vários Jesus Cristo, ele se espalhou pelo mundo inteiro, não ficou só ali na Judéia. É isso que é a história da Bíblia. E a Bíblia vai falar que tudo isso que acontece, que é ser igreja, significa que Jesus é em nós. Jesus vive em nós. Então, se Jesus vive em nós, literalmente, não é metaforicamente, é no seu coração, não tem nada de metáfora, não tem nada disso. Se é Jesus que está aqui dentro do seu coração, se é o Espírito dele que está dentro de você, cadê esse Jesus na sua vida? Cadê os frutos da santificação, a alegria, a paz e tal? E os milagres, e o agir poderoso de Deus. Então os irmãos veem que não existe, se a gente procurar a questão do avivamento, né,
A questão é por que que não está avivado? Por que que esfriou? Né? O avivamento não é uma coisa pontual. Vejam bem como eu estou falando diferente. As pessoas que procuram avivamento, elas procuram um momento X, um agir de Deus X em algum momento, ou da história, ou do culto em que Deus age, e depois aquilo fica ali, né? Aquele momento, e depois ele passa. É o momento, avivamento é coisa de momento. É o momento em que Deus age, e depois aquilo some. E eu estou lendo aqui com os irmãos que não deveria ser assim, porque é como se depois que caiu o Espírito Santo, que a obra de Cristo finaliza ali com a descida do Espírito Santo, é para ter Jesus Cristo na terra constante. E o avivamento tem que ser constante, 24 horas, e vai embora para o resto da existência da igreja. Porque Jesus está na terra através da igreja. Então a questão é por que que esfriou? Por que que aconteceu essa falta de autoridade, essa falta de poder, que a igreja parece mais com o mundo do que com Jesus Cristo? O que que aconteceu? Porque, veja bem, o que eu estou falando, não sei se os irmãos estão conseguindo entender aquilo que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, que a gente leu aqui, é que se você tem o Espírito Santo, Jesus está dentro de você, certo? Porque o Espírito Santo é de Jesus. Eu estou falando que é por isso que você tem a salvação, porque se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo e você não tem salvação. Eu estou falando que o Espírito de Cristo que está em você, ele molda você à semelhança de Jesus, muda a sua mente e seu coração. Eu estou falando que se tem esse Espírito, que é o mesmo Espírito de Jesus que molda você, é o mesmo Jesus que estava aqui na terra, as mesmas coisas que Jesus fazia aqui na terra, você deveria ser capaz de fazer. Porque o Espírito é o mesmo, a pessoa é o mesmo. Então a gente está falando sobre igreja, o que é a igreja? E às vezes a gente passa longe, passa batido do que é a igreja. E a gente quer se assenhorar o conceito de igreja para nós, quer tomar a ideia de igreja para nós, dizer o que é igreja. Quem diz o que é igreja é Jesus. É Ele que diz, é Ele que determina, é Ele que é a igreja em si. É Ele que move por dentro da igreja. A igreja é ser Ele que é o cabeça, Ele que comanda. É Ele que vai, quando a igreja vai, é Ele que está indo. Então o que foi que aconteceu que a igreja se afastou dele? Se afastou dele. Porque se ele está presente, ele faz, ele acontece. Se ele não está presente, não tem poder, não tem acontecimentos. Então tem uma questão aí que precisa ser resolvida quando se fala em questão de ser igreja, de poder, de autoridade, de acontecer. E a gente vê aqui que são faladas várias coisas, né? Vocês foram ressuscitados com Cristo. Se pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Um fenômeno. Eu vou abrir aqui porque não dá para a gente continuar muito tempo, né? Vou abrir para as questões, perguntas. Mas eu observo uma coisa, naquela história que Jesus deu dos quatro tipos de solo, certo?
tem um tipo que eu acho que é uma explicação para o que acontece. Então você tem um tipo de solo que a palavra cai, ele brota e ele cresce, mas ele fala que os cuidados da vida sufocam. Então eu acredito que não só a nossa, porque eu estou falando que desse vácuo de poder de ser igreja tem aí uns 1000 anos aí ou mais, que a igreja não é aquilo que ela era. Os cuidados da vida sufocam a planta. Então essa mentalidade mundana de eu me preocupar em eu viver bem, de eu ter saúde, de eu ter emprego, de eu ter casamento, de eu ter meus filhos, toda essa preocupação sufoca o Espírito, sufoca a obra, sufoca Cristo. A pessoa se preocupa em viver os prazeres do mundo e se afasta do propósito dela, que deveria ser o que? Ser o novo Jesus Cristo na terra, sair pregando, curando. Ah, mas isso é muito estranho. É para ser estranho. É para ser estranho. É para ser estranho. Não, mas está falando para ser igual o João Batista, que comia gafanhoto e via no meio do deserto? Bom, Paulo, vamos pegar então Paulo. Vamos pegar então Pedro. Vamos pegar então João, que eram os mais amadurecidos dentro da igreja. Quando um crente vai crescendo e se torna amadurecido, será que a gente não deveria esperar que uma pessoa que vive lá 10, 20 anos no Evangelho, que ele não tenha uma mentalidade igual a de Paulo, a de Pedro, de João, de sair pregando e abrindo igreja, e é urgente, e Jesus vai voltar, e as pessoas estão morrendo, e vamos lá, e vamos. Será que não deveria ser isso o comportamento de qualquer um crente amadurecido em Cristo? Então aí agora eu joguei o problema, né? Eu joguei a lenha, joguei o fogo, né? Aí agora é que comecem as discussões, podem falar, né? O que os irmãos acham? O que foi que aconteceu com o povo de Deus que se desviou tanto do modelo de Jesus, ao ponto de estar tão fraco, tão sem poder, que você não vê Jesus agindo, você não vê as curas, não vê os sinais, não vê as maravilhas. Ah, eu concordo com a teoria do cessacionismo, é tudo pontual, aquilo foi um momento da história, Jesus não age mais mesmo, porque foi só naquele momento, agora não é para ter mais. Tem alguns que vão falar que a tecnologia substitui, né? Então, por exemplo, onde precisava de milagre, onde não tinha médico, agora que tem medicina não precisa mais de milagre, o médico cuida disso. Tem várias ideias para justificar, né? Podem falar, vamos lá, irmã Elcia pode falar. Mas fala alto, porque senão a gente não sai nem na gravação. Tudo que eu preciso, eu corro para Jesus. Eu tive que aprender isso, eu tive que orar muito, porque eu levava meu filho aos médicos e os médicos olhavam: mãe, você tem que ter paciência. Só isso. Então, uma criança que começou com um problema na febre, com 7 meses de idade, e isso foi muito tempo, e eu orava, gerava uma igreja. Na medicina não havia recurso, não havia
Você vai conversar com a pessoa que não é crente, do ramo aí, por exemplo, da ciência, da filosofia, eles vão falar: olha, a fé é uma coisa subjetiva. A fé é uma coisa da sua cabeça, do seu íntimo, da sua opinião pessoal. Não tem como você negar e não tem como você provar, porque é uma coisa individual. Quando a gente vê a história da Bíblia, as coisas que acontecem, a impressão, a não ser que a gente esteja errado, né? A impressão de que dá é que não é esse negócio subjetivo, não, tá? O que você vê é ali. Então, eu estou seguindo a lógica disso, tá? Se você tem uma argumentação de que então, teoricamente, tem alguma coisa que aconteceu para não ser. Eu quero falar mais no começo dessa igreja, quando era a casa de missa, aconteciam muitos milagres, né? A gente orava, a gente convidava as pessoas, e eu ouvi o testemunho do irmão, ele falou: olha, eu bebia muito, eu recebia meu dinheiro, eu distribuía com os amigos, pagava no bar, chegava em casa sem dinheiro. Eu Jesus me deu uma alto, né? E aquela família toda foi alcançada. Foram alcançadas outras famílias também, assim, nessa situação. A igreja ensinando a palavra, pregando a palavra, e as pessoas se convertendo. A igreja de Senhor Josué, que nasceu na casa do irmão Mário, que ele também bebia, né? E mexia com os negócios de espiritismo, com os negócios de mesobrando, esses negócios. E Jesus libertou. Então é muito bom que a gente ouve testemunhos, né? Que o nosso trabalho não é em vão. A gente está orando, está distribuindo literatura, está pregando a palavra, as pessoas estão se convertendo, né? Eu passei uma vez durante a casa de uma mulher e senti o desejo de falar com ela, de convidar para a igreja. E falei: eu posso falar com você, eu posso te explicar o plano de salvação? E ela ficou sentindo, né? E ela foi salva, e ela falou: eu estava sem saber o que fazer, à beira de uma loucura, né? E Jesus nos salvou. Então isso é interessante. A gente vê que a igreja ela não está parada. Quando a gente ouve testemunhos, então a gente sabe que Deus se move através de nós, né? Parece que a gente não está fazendo nada, só vir aqui orar, mas é Deus que age, Jesus que age. E aí Muito você bem. toca num ponto muito interessante, né? Porque nós, há uns dias atrás, aí, não sei se foi o Moisés, que vai me ajudar a lembrar, se não foi ele, que falava de um profeta que passou a olhar para as pessoas do mundo que estavam bem, em conforto, né? Tinham riqueza, saúde, uma paz, né? E ele passou a observar, foi isso? Foi você? Que Neemias, né? Ele oscilou. Eu acho que esse foi o Salmo 73. Aí é observar, né? Asaf, isso, beleza. Asaf, né? E nós, às vezes, somos iguais a Asaf, né? Que nem eu ficava me perguntando lá atrás, até o pastor Antônio estava conversando esses dias aí, sobre o que aconteceu nessa igreja, né? Nós tivemos uma primeira separação, uma segunda separação, uma terceira separação, ou seja, uma falta de comunhão com Cristo, a vaidade humana, a revolta, a ira, e uns partem para lugar A, outros partem para lugar B, outros para lugar C, mas qual que foi a essência de tudo isso? Aí eu ficava me questionando, às vezes, um pouco mais na adolescência, né? Poxa, a gente parece que não sabe ser feliz, né? Eu ficava indignado, né? Todo mundo fica disputando poder, eu quero mandar mais, eu quero mandar menos, mas assim, Deus no propósito dele, observando Paulo, acho que foi Paulo e Barnabé que discutiram,
e um foi para um lado, outro foi para o outro. Mas a obra de Deus, ela não deixou de ser executada. Pelo contrário, ela não só foi no ponto A, mas foi no ponto B. Aí eu comecei a pensar, poxa, será que é esse o propósito de Deus aqui, né, nessas divisões? Porque aqui parecia que quando estava crescendo, um grupo de louvor, assim, aquela coisa grande, maravilhosa, assim, né? Nós vamos fluir. Aí do nada tem uma tempestade, aí cada um partia para um canto. Né? Eu ficava frustrado com isso. E aí eu passei a pensar diferente. Falei, não. Alguém uma vez deu um versículo aqui que Deus escolheu e santificou esse lugar para ele. Essa porta nunca seria fechada. Né? E aí eu ficava pensando, que ele começou lá na irmã Suíça, num barraquinho de tapa, né, que tinha umas frestas, né, se eu não me engano, né, eu vi as pessoas passando às vezes, eu tenho essa lembrança, e algo tremendo. O irmão Italico, a irmã Suíça, aí a tia Eva, a minha mãe, aí daqui a pouco outros irmãos, o irmão Alencar, o irmão Antônio, a irmã Elcia, né, a gente viu esse drama que a irmã Elcia falou da saúde do filho, né, tem essa lembrança, mas essa igreja continuou. Aí ela é tão simples e tão modesta, mas a partir dela, a obra de Deus foi para a primeira do Vale, foi aqui para Maranata, temos lá, foi para Tabuão, ela ramificou, cada um ao seu modo, achando que estava fazendo, não sei, mas Deus sim estava no controle, porque você vê esse projeto de outros pontos deslanchando, né? E não parou só aqui. E nós, que nem aí você fala assim, você faz parte da Fundação Leste, realmente. Eu calejei a mão aqui, saiu assim muitas bolhas para poder fazer um alicerce aqui embaixo com o meu pai, o sobrinho da irmã Edinaldo, né, que estávamos trabalhando aqui na fundação, tirou todo o barranco, que graças a Deus houve o processo de um trator. Então assim, Deus trabalhou na vida de todos que passaram aqui e continuou trabalhando. Aí os milagres que a irmã disse que viu lá atrás naquela época, a gente ainda viu com o pastor Luiz Gilberto. Eu fiquei impressionado. Olha, eu estou com câncer de voz, né, vou fazer uma cirurgia. Aí daqui a pouco o pastor estava aqui pregando, louvando a Deus. Milagre. Isso é obra de Deus. Não foi o homem, não foi a ciência só não. Isso aí foi um projeto de Deus. Eu vi isso. Minha tia Eva que estava desenganada, eu tinha 22 tios. Aí pensa, 22 tios, com cada um, às vezes, no mínimo 3 filhos, né? Acho que o meu pai, uma outra tia que tem 1 e meu pai 2. Mas o resto é tudo com 22, com 11, com 10, e com uma família numerosa, todo mundo vindo para discutir da tia Eva. A tia Eva já enterrou tantos, e está aqui, do lado. Eu passo lá dele, fico olhando para ela e falo, milagre de Deus. O homem se enganou, mas Deus não. Nós confiamos e ela está lá. Né? Não aconteceu com meu pai e com a minha mãe? Deus teve um projeto, teve um propósito. E eu aceito. Olha, eu não estou na igreja melhor do mundo. Como não? A minha igreja, ela se aprofunda na palavra. Temos professores, pastores, né, que são abençoados e nos traz uma palavra de sabedoria. Temos irmãos que falam assim, não, o irmão Miguel, né? Eu sou simples, irmão Moisés, eu sou simples. Mas que auxiliam aqui nesse trabalho, que eu fico assim impressionado. Assim, o irmão Moisés, a irmã Carmen ali no louvor, né? Não estou buscando perfeição, vanglória própria, não. Estão trabalhando para Deus, e Deus supre. E a igreja continua firme. Aquele ponto de pregação de Dalírio, Suíça e a avó Rosália, né? Está aqui. Nos dias de hoje, ainda refletindo o amor de Deus. Lógico, desanimamos, desapontando os nossos vizinhos, sim, porque talvez eles não estavam focados em Deus. Porque se tivesse focado em Deus, eu posso falar por mim, eu estava focado em Deus, que nem me chateei às vezes com o pastor Gilberto, me chateei, porque eu parecia petista, né? Eu era contra algumas ideias, né? Eu sempre era contra, né? Eu me rotulava até o petista aqui da igreja, né? Não, é só uma analogia da vida pública e da política, né? Aí a gente fica assim, né? Eu sempre sou contra, não é. Nós somos seres humanos. Eu, na minha casa, eu penso de um jeito, minha esposa foi criada de outra forma, pensa de outro. Mas nós convivemos há 32 anos. Por quê? Nós vamos ali, entre tapas e beijos, como dizia uma música, né? Nos ajustando, nos moldando. Mas qual que é a base? A minha base é Cristo. Eu posso não aparecer, eu posso não fazer, mas eu não estou preocupado com isso. Porque minha base é Cristo. Quem era mais
mais simples que Cristo nessa terra, né? O filho do carpinteiro, aquele que poderia trazer o quê? Andava num jumento emprestado, que ele falou, ó, vai lá e pega o emprestado. Se alguém falar, fala que é assim, né? Uma pessoa tão simples que mostrou para o mundo que o mundo tem solução através da humildade, da serenidade, do amor. E isso tudo a gente só alcança com relação a isso que você falou, a comunhão. Vamos resgatar a comunhão com Deus. E é esse o ponto. O mundo se distanciou de Deus. O Deus continua sendo trino, tremendo, fazedor de milagres. Ele opera milagres. Mas nós nos distanciamos dele porque nós caímos na vaidade desse mundo. Né? Nós vemos assim, na sexta passada, eu ficava observando todo mundo naquela, olha, que amanhã, que daqui a pouco é fantasia, não bateu o vento, o carro tombou, não, a gente vai arrumar o carro alegórico, vamos pôr a coisa para funcionar, mas vamos falar da religião. Olha essa, o umbandista, o cristão, o católico, e todo mundo preocupado com tudo, menos o centro disso tudo, que é Deus. E o louvor a esse Deus. Né? Todo mundo está preocupado em aparecer de alguma forma para o mundo, mas não para Deus. Né? E acho que esse é o ponto, resgatar essa comunhão de nós, seres humanos, com humildade, serenidade, aceitando que somos falhos. Né? Davi foi falho, Salomão foi falho, o profeta que acabamos de citar foi falho, o único que não foi falho foi Cristo. E Ele vive em nós. Então Ele nos dá a possibilidade de nós sermos falhos, mas nós reconhecermos as nossas falhas e continuarmos prosseguindo, não olhando para o irmão A, para o irmão B ou para o pastor, não, focando em Cristo. E aí nós fazemos a diferença, né? Então eu não aceito essa hipótese de que, olha, o meu vizinho ele se desanimou por isso ou por aquilo. Não, ele desanimou porque ele é fraco. Então ele precisa rever os conceitos dele com esse Deus. Porque Deus é Deus. Se eu confio em Deus, eu não me preocupo. Ele já me diz assim, olha, não se preocupe com o passarinho, não se preocupa. O passarinho está preocupado com amanhã, com um grão que ele vai comer? Não. É o suco. O líder do campo está melhor vestido que o maior rei. Então eu vou me preocupar com isso? Não, eu confio em Deus. É isso que nós precisamos resgatar, né? Quando eu falo, o mundo precisa acordar e despertar para isso, que nós precisamos realmente enxergar quem é Deus. Na figura de Jesus Cristo, que Ele nos proporciona, mas assim, não queremos ser igual ao mundo, porque assim, olha, fulano tem uma BMW na garagem e eu tenho meu Fusca, não, eu estou frustrado, esse Deus não é meu Deus, né? Eu acho que foi esse pensamento lá daquele profeta vivendo o contexto dele, né? Entendeu? Então eu estou preocupado com o que o outro tem, não. Eu tenho que olhar para mim, focar na minha alegria. Que nem há um tempo atrás eu me perguntava, o que eu construí na minha vida? Poxa, eu não tenho uma casa, eu não tenho nada. Aí eu olhava, poxa, mas eu não tenho nada. Aí eu comecei a perceber, poxa, Deus me dá o fôlego de vida. Eu tenho um trabalho, meu teto está aqui me cobrindo, meu carro está na garagem, como que eu não tenho nada? Eu tenho um filho, uma filha maravilhosos, né? Que viveram no contexto que eu vivi, nesse mundo, que é cheio de vaidades, perversidade, num mundo que é sedutor, que viu outras crianças, que meu filho um dia olhou para mim, mas meu amigo tem um carro que o pai dele deu. Eu falei, parabéns, e Deus continue abençoando o pai dele. E eu gostaria que você olhasse para o seu pai e agradecesse a Deus o pai que você tem, porque você está estudando, você está se alimentando e você está vivendo a sua realidade. Quanto você deixou de passear? Quantas vezes você falou assim, pai, eu queria ir para longe do McDonald's e você não foi? Aí ele parou, ficou me olhando, né? E aí ontem eu estava lá com ele, ele concluiu o projeto da vida dele. Está mobiliando a casa dele, né? Nós ajudamos ele ali na mudança dele, uma vitória, né? Aí eu revivendo ali, agradecendo a Deus, né? Que nós entramos na casa dele e falei, olha, esse versículo eu vou deixar aqui para você. Você é conhecedor da verdade e da palavra. Eu espero que você, que é uma igreja aqui próxima, está próxima ali da igreja da vida. Então, que você observe a grandeza de Deus e tudo que Deus te deu. Porque você não pensa que você é por mérito seu, não. É porque tem muita oração lá da irmã Suíça, da sua tia Eva, da sua tia Lívia,
avó e Virgínia, né? Que clamaram por mim, e isso impactou para você, e você hoje tem tudo isso que eu ainda não tenho. Aí ele falou assim para mim, né? Até começou a chorar, se emocionou. Eu falei, não viva de emoções. A gente pode chorar, sim, mas agradeça a esse Deus, sirva a esse Deus. Deixei ali com ele, falar para ele, pensar, refletir. Espero que ele desperte como o nosso Pai, o nosso mundo, porque assim, os dias são maus, né? Muitos se preparavam semana passada para viver momentos de alegria, perderam quase tudo. Outros perderam tudo, inclusive a vida. Muitos choram, enterraram, eles estão aguardando para enterrar um corpo, né? E nós estamos aqui hoje, né? Qual o valor que nós estamos dando para esse Deus ouvindo essa palavra? Precisamos resgatar essa comunhão para começar a vir um trabalho, um verdadeiro avivamento, operação de milagres, voltarmos a enxergar isso daí, porque ele existe para todo que é servo desse Deus, né? Para todo que se deixa ser trabalhado por esse Jesus. Pastor Antônio? Eu não sei que horas são. Alguém tem horas? 10h20. Quanto? 10h20. 10 horas e 20 minutos. E 20 minutos? Vou ficar aqui de pé para poder falar. Fala com voz alta, porque senão não sai nem na gravação aqui. Eu gostaria, na verdade, de estar somente ouvindo, né? Mas nós somos dentro do estudo bíblico, nós somos provocados, nós somos levados a falar, né? E eu tenho que ter mais cuidado, né? Porque eu vou falar para os irmãos e falar também para o pastor, né? E como ele lançou aquela pergunta que eu já também esqueci, me parece, o que aconteceu agora, não é isso? O que está acontecendo com a igreja agora? Então, dentro desta convicção que ele colocou, nós somos a igreja, ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Em outras palavras, a igreja é representante de Cristo aqui na terra. Em outras palavras, cada um de nós somos Cristo. Não é isso? Mas é importante que nós saibamos que não dá para a gente separar o espiritual do material. Então, se nós pensarmos no sentido assim, de utopia, só no sentido espiritual, que nós somos espirituais, cheios do poder de Deus e somos o Cristo, e podemos fazer todas as coisas e modificar todas as coisas aqui na terra, que a igreja pode modificar isso, nós não vamos conseguir. É bom voltar para Jesus, que mesmo ele, quando na carne, com todo o poder que ele tinha, ele não modificou tudo que estava aqui na terra. Então, é importante nós sabermos que, como igreja, nós somos igreja. Somos espirituais? Sim. Somos espirituais porque nós temos o Espírito de Deus, temos o Espírito de Cristo em nós, que nos guia, que nos orienta. Mas não podemos pensar que podemos separar isso da vida material. Porque, em parte, nós somos humanos. Nós vivemos essa vida. Nós experimentamos as dificuldades da vida, experimentamos os problemas. São problemas vivenciais que nós vivemos no dia a dia como igreja de Cristo. Então, como eu aprendi isso há muito tempo, não dá para você separar o material do espiritual. Você tem que conviver com essas coisas. Então, a nossa oração deve ser assim, que o Senhor, o Jesus que está em nós, o Espírito Santo, Ele nos ajude a vivermos aqui de uma maneira que agrade
testemunhamos dele como nós somos humanos e servimos a ele, de uma maneira que o mundo veja Cristo em nós. Que as coisas que tiverem de acontecer, os milagres que tiverem de acontecer, vai acontecer por causa dele. Não por causa de nós, os seres humanos, falando de humanidade, porque nós somos fracos e falhos. Então nós vivemos nesta vida, nós experimentamos milagres, muitos milagres de Deus, aqueles que Ele deseja que aconteçam, mas também vivemos outros que Ele não quer que aconteça. Então nós precisamos viver isso e entendermos isso, sem desviarmos do nosso propósito, porque senão nós caímos naquele erro que o crente, porque ele é Cristo, porque Cristo também ele não pode ficar doente, ele não pode passar por problemas, ele não pode enfrentar isso, enfrentar aquela situação. Então nós precisamos ter a mente em Cristo, nós temos que ter os pés no chão, precisamos saber como que as coisas funcionam aqui. Então, nós somos igreja aqui na terra, Cristo, representante de Cristo, mas assim como Cristo no tempo que ele viveu, que ele não modificou todas as coisas, alguns creram nele, outros, a maioria, rejeitaram a ele. Continua da mesma forma, a igreja continua pregando o Evangelho de Jesus, alguns creem, mas a maioria rejeita Jesus. Porque senão nós vamos voltar, pastor, e dizer, então, então se a igreja não está funcionando, se Cristo não está reinando, então por que igreja? Então é isso que nós precisamos entender. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para os irmãos, mas é isso. Muitas coisas vão acontecer, nós ouvimos relatos de milagres aqui, e como disse no domingo passado, eu creio nos milagres, os milagres acontecem. E aqueles que for para a glória de Deus, Ele vai fazer, Ele vai operar. Não devemos ter dúvida disso. Que se Ele quer que aconteça para glorificar o nome dEle, Ele vai acontecer. Que os milagres, eu digo, eles existem para nós, porque para Deus tudo é normal. Deus pode tudo, Deus faz tudo. Então, quando acontecem os milagres nessa vida, é para que nós glorificamos, exaltamos o nome de Jesus. Então eles acontecem, mas também se não acontece, se você está orando, esperando um milagre, acontece ao contrário, você precisa entender que foi aquela vontade de Deus, então aquele foi o milagre, certo? Então, como igreja, nós temos que pensar nisso, não pensar no sentido, não somos espirituais, muito espirituais, porque somos o Cristo, e tudo tem que acontecer ao nosso tempo, do jeito que nós queremos, e nós temos o poder de mudar as coisas. Não é desta forma. Então, por isso que eu falo, tem que dar que eu falando para os irmãos e o pastor que está na direção do estudo. A igreja do Senhor vive assim. Então, o pastor falou sobre a questão de avivamento, que são algo que acontece temporal. É verdade. E às vezes é necessário essas coisas para nos pararmos e pensarmos, mas nós precisamos saber que a Bíblia nos diz o seguinte em relação a isso: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a verdade é que o crente em Jesus, ele precisa de andar numa nova vida constante. É isso que significa morte para o mundo e ressurreição para Cristo, para que andamos em novidade de vida sempre. Então, se você olhar nesse sentido, por que avivamento? Porque às vezes as pessoas não estão andando em novidade de vida. Então, acontece esse despertamento, eu chamo mais de despertamento, para que aqueles que não estão andando conforme Cristo volte a repensar a sua vida, volte a arrepender-se de onde caiu, levanta a cabeça e continua com Cristo. Certo? Então, era isso que eu estava querendo passar para os irmãos. A igreja continua viva. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vai cuidar da sua igreja.
Moisés. Gente, fala alto, porque senão não sai na gravação aqui. E eu ainda vou adiantar um negócio para vocês. Eu perguntei agora há pouco se era 10, era 10h20. Então nós vamos até às 11. Pode falar, Moisés. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, as pessoas chamam de avivamento. Eu chamo de movimento, vamos dizer assim. Porque o avivamento, da forma que eu acredito, parte de cada um de nós. O avivamento sou eu, o avivamento começa em mim. Viver uma vida, como o pastor acabou de falar, de exemplo, uma vida de testemunho. Isso para mim é avivamento. Eu viver uma vida segundo o Evangelho de Cristo, da forma como Cristo quer. Isso para mim é avivamento. Eu mostrar para as pessoas, testemunhar para as pessoas verem Cristo em mim. Isso para mim é avivamento. Isso está acontecendo lá, é um movimento, grupo, movimento. Não sou contra, não sou nada disso. Não é questão que sou contra, é só uma questão do meu ponto de vista de ver. E com relação à mudança que está havendo na igreja, por exemplo, eu estava ouvindo um especialista em religião, ouvindo ele, eu parei de pensar e comecei a falar. Ele falou: a mudança que está havendo na igreja, olha o que acontece. Porque os impérios, antes, eles iam e queriam destruir a igreja. Entravam, pancadaria e queriam destruir a igreja. Hoje não. Hoje, quando tem a teologia da libertação, eles mudaram a estratégia. Em vez de nós combatermos e querer eliminar a igreja, vamos nos infiltrar da igreja. É muito mais fácil nós exterminarmos com eles infiltrados do que combater. Então eu parei para pensar, sabe que esse cara tem razão com o que está falando? Porque, pode perceber, os países comunistas eles não estão mais indo de contra a igreja, batendo de frente com a igreja, porque sabe, se eles baterem de frente, a igreja vai continuar crescendo, porque a igreja de Cristo não vai, como o pastor falou no começo, matava um, aparecia 10. E era isso que acontecia. Então ele falaram: peraí, nós vamos matar um, vai aparecer 10, então vamos nos infiltrar, nós vamos colocando a nossa teologia dentro deles, nós vamos nos infiltrando, daqui a pouco estão misturados, ninguém sabe mais quem é quem. E essa é a ideia. E é o que está acontecendo na igreja hoje. Eu fico besta de ver um pastor comunista. Eu não consigo entender como que um pastor, conhecedor da palavra, pregador da palavra, e se dizer comunista. Se é um sistema que sempre foi contra a igreja. E esse camarada tem que dizer que ele é um pastor, pregador do evangelho. Me poupe, tenha paciência. Porque eu, como leigo, que entendo pouco do comunismo, que entendo pouco dessas coisas, eu sei que são coisas contrárias. Não se casa, não bate. O comunismo se bate com o crente, que sempre se combateram com o cristianismo. E agora eu quero dizer que ele é comunista, ele é um pastor, ele é um pregador do evangelho? Não bate. Alguma coisa está errada. Ou ele nunca foi cristão do evangelho, nunca conheceu Cristo, ou outra coisa. Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje? Essa teologia da libertação está se filtrando de forma bem sutil, está entrando, está trabalhando, e as pessoas, e os líderes, os crentes não estão percebendo. Eles estão dentro. Eles não precisam mais bater de frente, eles não precisam mais matar crente. Eles não precisam mais fechar a igreja. Eles precisam estar dentro. Para poder colocar. Eu ouvi um vídeo de uma moça. Nós temos que trabalhar, nós temos que ir nas igrejas e trabalhar as crianças. A escola dominical, os infantis. Nós temos que pegar e doutrinar eles pequenininho. Porque quando eles estiverem adolescentes jovens, nós já tomamos. Eu ouvi isso é verdade. Então veja o perigo que está acontecendo. Infiltrado dentro das igrejas. Não é infiltrado no Brasil, infiltrado no meio da política, não. Dentro das igrejas. Está dentro para poder trabalhar e daqui a pouco, por exemplo, as próximas gerações, eu tenho temor de ver as próximas gerações, os próximos jovens. Qual jovem? Nós não estamos mais vendo jovem sendo vocacionado para o ministério. Nós não estamos mais vendo isso. As igrejas estão com poucos jovens. E o futuro da igreja daqui 10, 15, 20 anos? Os pastores já estão, o pastor Antônio, o pastor Samuel de novo, outros pastores novos que tem. Mas e daqui para frente? Quantos líderes nós vamos ter? Quantos pastores nós vamos ter? Quantas lideranças nós vamos ter para poder continuar nessa obra? Eu sei que é a obra de Deus, e Deus vai dar um jeito de trabalhar, de fazer, de realizar, é Deus que quer, né? Mas eu, como humano, como ser humano, não me preocupo com isso. Aí eu vejo a minha geração, minhas duas filhas, a gente fala, a gente trabalha, a gente e não quer nada com nada, parece que pararam no tempo e não quer conseguir. Fala assim: meu Deus, quando eu e minha esposa nós partimos, o que vai ser das nossas filhas? Será que elas vão continuar firmes? Será que elas vão. É só Cristo mesmo para entrar e trabalhar e mudar a vida, para poder a gente ficar mais confortável nos nossos corações, né? Ficar mais, né? Mas era isso, meu.
e a gente percebe o caminhar de todas as coisas, né? Principalmente no que diz a Escritura. Então, se fala, como eu falo aqui, de avivamento. Mas parece que nós, às vezes, espera a vinda de Jesus e estamos vivendo nessa época da vida dele, esperando ele, gozando de grande bonança, recurso, igreja cheia, tudo correndo muito bem. Tudo correndo muito bem, para a gente ter esperado isso. Tudo correndo mil maravilhas, que Cristo está chegando. Sim, se houver maravilha, é da vida espiritual, daqueles que estão firmes. Mas diante da sociedade, diante do mundo e da humanidade, não. Passamos pelo estreito. Vamos passar pelo estreito para se encontrar com Jesus e Jesus nos receber. Por quê? Porque parece, como diz a palavra de Deus, que todas as coisas vão se entesourando ou envelhecendo para o fogo. Agora, cada qual teve sustento seguro na palavra de Deus. Não tem como a gente esperar tanta saúde como a humanidade teve há anos e anos atrás. A gente vê nos dias de hoje enfermidade e doença demasiadamente assolando e matando a humanidade. A medicina não vai curar. Não vai curar. Só quem pode amenizar e curar é só Deus. Porque estamos chegando ao fim. E muitos estão esperando, talvez, a realidade nova. Pode até ter. Mas os dias de sofrimento continuam marchando mais forte. Eu vejo dessa maneira. Parece que a gente tem que mostrar e viver o que Cristo nos ensinou. Porque ele fala de angústia, sofrimento e de tudo que está acontecendo no mundo, estamos vendo aqui de passo a passo. Todo dia a gente pode assistir notícia que não se agrada, não agrada a gente. Notícia dolorosa. O jardim aqui na terra acabou. O jardim acabou. A paz que o mundo tem não é a de Cristo Jesus. A paz que podemos ter é de nosso coração. Temos que comer e suportar as aflições, os problemas que vêm sobre nós. Podemos suportar e estar confiante que é a paz que vai reinar em nosso coração. Não é bolso cheio mais. Não é farra, não é brincadeira. O tempo não está de brincadeira mais. E muitas pessoas querem brincar. Não é por aí, as coisas estão mudando. Só quem não olha na palavra dele não está entendendo. Quantas vidas, quantos crentes, quantas igrejas estão de brincadeira. E
ensinando o que não é verdade. Mandando ter ensinando um futuro brilhante. Isso aí não existe. A gente tem que ter muito cuidado no que temos passado. O que passou, passou. O que passou, passou. E a igreja caminha para o fim. Caminha para o dia final. A igreja. Hoje a gente tem uma graça de Deus de se sentar ou de ouvir palavra da verdade, palavra fiel. Mas daqui a 5 anos são muito poucos que vão ensinar. Quase não vai encontrar mais isso. O que vai encontrar é coisas enganadoras, como já estamos pregando por aí, aquilo que não é verdade, e muitas pessoas batendo palma. Um cidadão de 50 anos, 60 anos, não se adapta mais muitas igrejas do dia de hoje, porque a igreja de hoje é no balançar. O que a conversa vai se balançar onde? É a igreja de uma geração, é uma igreja que são igrejas que estão vivendo esse dia para uma vida, vamos dizer, com a colocação de brincadeira. O camarada está na igreja e está no bar. Eu não sou contra de entrar a vida de ninguém. O homem borda o seu corpo inteiro, porque é beleza. É beleza. Quem pode mais chorar mesmo neste mundo? E a igreja não pode entrar nessa daí. E quando diz a gente, estou adorando a Deus. Estou adorando a Deus. Meus amados, o caminho é a Bíblia. Cristo nos ensina. Aí eu fico pensando, as marcas de Cristo no nosso corpo, quantas vezes as dores, o sofrimento, a angústia, o Cristo passou por isso. E a gente, nós vivemos isso também. São coisas que fazem parte da nossa vida. E ninguém muda, e ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. E estamos caminhando em tempos difíceis para quem espera felicidade do mundo, com o mundo, viver com o mundo. Porque cada dia, a angústia, a dor, o sofrimento, a incredulidade, a infidelidade avança mais e mais. E é isso que a gente está vivendo. Estamos vivendo aí. E a Bíblia nos ensina, cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. Porque o mundo e o diabo está operando demasiadamente. Em cada canto tem uma propaganda, em cada canto tem uma oferta, aí para quem queira, para quem gosta. Já fui à igreja, fui uma vez, está bom demais. Não é verdade, está todo dia nos pés dele. Eu faço meu culto, eu sigo a Deus como eu quero para achar isso aí. E são isso aí. Em igreja sincera, em igreja que prega a palavra de Deus, não serve mais para quem gosta dessas coisas. Não gosta dessas coisas. O que quer é balançar. O que quer é se remexer. O que quer é se alegrar com o pecado e dizer, está bom demais, é para Deus. Isso é para Deus, isso é para Deus. Então são as coisas que a gente tem que pensar. Analisar bem. Foi falado aqui agora há pouco, não sei se foi pastor, foi uma mulher, um jovem hoje, e está geral. Mas não é só de jovem. Pessoas adultas também estão abandonando. Hoje é difícil ter uma família que todos estejam servindo a Deus. Eu já disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje essa palavra para a gente quase já não existe mais. Porque o pecado
desobediência e de a ganância e a falsidade do mundo. O mundo está pintando, o mundo está abordando. O pecado está 100% contra a vontade de Deus e contra a palavra de Deus. O pastor está pregando e as pessoas estão ouvindo, mas pouco interessa. Pouco interessa para mim. Para muito pouco interessa. Hoje um ministro da palavra de Deus, pouco valor tem nesse mundo. Hoje quem fala a verdade, pouco valor tem. O que manda é a corrupção e o pecado. Só isso mesmo. Obrigado. Mais alguém que pode falar? Dá. Só pegando alguns ganchos. Bom dia. Sobre o que os irmãos estavam falando, eu penso que quando a gente sente vontade no nosso coração de falar, eu vou falar agora, porque eu estou na sua vida dominical. O Senhor ele não fala só com as pessoas que estão ouvindo, ele fala com as próprias pessoas também. Então eu sinto que, por exemplo, é autossuficiente, dá para ver. Eu sinto que, por exemplo, quando eu vou falar de avivamento, eu não estava aqui na parte do avivamento, então eu não vi sobre o que vocês estavam falando. Mas o que eu entendo sobre avivamento é o movimento do Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, porque tem que trabalhar todo dia, e trabalho árduo, para que a gente continue no caminho de Jesus Cristo, certo? Então eu sinto que o Espírito Santo ele trabalha dentro de mim. Quando eu penso no avivamento, eu estou orando, buscando, pedindo, vindo à igreja, louvando e trabalhar a palavra do Espírito Santo dentro de mim, para que seja avivado dentro de mim e no meu dia a dia eu passe para as outras pessoas, certo? Outra coisa que veio na minha cabeça nos meus irmãos falar é de experiências minhas. Tem uma pessoa que em 2018 me trouxe de volta para a igreja. Ela levou para a igreja que ela estava indo, a pessoa. E hoje essa pessoa não está na igreja mais, mas eu voltei firme. Então, às vezes, infelizmente, a pessoa no momento não está com Cristo, está ali se rendendo lá no mundo, só que graças à conexão com o Espírito Santo, na época estava trabalhando na vida dela, o avivamento estava trabalhando na vida dela, hoje eu estou aqui. Mas eu passei mais de 10 anos fora da igreja. E eu tenho certeza que eu não saio nunca mais. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso, gente. Eu acho que eu lembrei de um louvor, porque a maioria das pessoas que sabem que eu fui morar nos Estados Unidos. Então, muito do inglês trabalha na minha vida, né? E eu lembro de um louvor que fala assim, né? Falando sobre avivamento, sobre como realmente fazer o trabalho da igreja. Porque às vezes não vai. Vai ser que nem na época de Jesus Cristo, que nem o pastor Antônio, né? Pastor Antônio falou. Naquela época nenhum seguia Jesus e hoje ele não vai mudar. Claro que a gente está caminhando para a época do Apocalipse, então a gente vai ver muitas coisas que a gente já está esperando, né? Mas você vê que cada um dos discípulos, o próprio Jesus trabalhava na vida daqueles que estavam abertos a receber, que foi o meu caso na época. E que quando a pessoa não está, você bate a chinela, dá poeira do bola, sandália naquela cidade e caminha, porque você já fez o seu trabalho. Se a pessoa vai aceitar ou não para continuar, você plantou nela. Foi o que aconteceu comigo. E eu lembro desse louvor assim, que fala assim, if not us, se não nós, then who? Então quem? If not me, se não eu, then you. Então você. Então nós poucos, ou muitos, dependendo da congregação, de como chama a atenção, como atrai o público jovem ou não. Eu estava numa igreja mais jovem, eu ouvi muito na palavra da verdade, por isso que eu estou aqui hoje. O Espírito Santo trabalhou muito na minha vida lá. Que sejam muitos, sejam poucos, sejam nós, se não for eu, seja você, para continuar todos os dias, de segunda a segunda, domingo a domingo, trabalhando no avivamento do Espírito Santo dentro de nós, para que a gente possa salvar uma vida, o que importa, que foi o meu caso. É isso. Isso é muito importante, né? O que essa música fala, né? Porque se a igreja não fizer, estou falando a igreja verdadeira, né? Quem é que vai fazer, né? Se a igreja não fizer, se a igreja não for pregar, os anjos não vão vir pregar, né? Isso é uma parte de missões.
Para finalizar, então, porque a gente está acabando o horário, ele pode falar, e se quiser já vir para encerrar, porque você tem que dar o encerramento da escola. Vou tentar ser bem rápido aqui na Precisa ser rápido mesmo. Extremamente rápido, tem 9 minutos. Eu observo muito os irmãos falam do comunismo, mas vamos lá. O pastor falou na questão espiritual e a secular, a matéria, o mundo. Nós trabalhamos nele, nós vivemos ele. Qual é o governo de São Paulo há quase 30 anos? É comunista? Primeira pergunta. Aí vamos pensar. Jimmy Swaggart, Rex Sandler viveram numa época que não se falava em comunismo. Houve algum descuido, algum deslize e acabou tendo algum contratempo em uma das famílias, aí ou nas duas famílias, eu não recordo direito. Sim, houve problemas. Houve a dissensão, separação, o esquecimento de Deus. Silas Malafaia trouxe muitas pregações que eu até ouvi, assim, impactava. Não é comunista. Está vivendo uma ascensão para Deus. R.R. Soares, o Chapelão, são comunistas? Não. Então, resumindo, a igreja não pode observar política, essa questão política não, de comunismo não. A igreja tem que focar em Cristo. É só para chamar a atenção dos irmãos. Não é o comunismo, somos nós. Nós que temos que estar atentos ao que foi dito. Salmo 27, nós começamos aqui com anelo. É o desejo intenso de manter essa comunhão com Deus. Anelar é desejar intensamente ter essa comunhão com Deus. Porque aí você não vai se desviar do padrão que é Jesus Cristo. Nós falamos, o pastor ele começou com a matriz é Jesus. Para eu não sair dessa matriz, deslizar no comunismo, para o capitalismo, para qualquer coisa que você queira desse mundo, nosso foco espiritual é Cristo. Esse foco espiritual vai trazer uma coisa que se chama amor. Amor é o princípio básico de 2 mandamentos. Os 2 mandamentos que prevalecem no Novo Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, gente, não é comunismo, capitalismo, não é, esquece política, esquece esse negócio, tira esse foco. Não é o comunismo. O mundo jaz no maligno é Satanás. Ele não vem com partido. Então nós temos que estar atentos que nós temos que focar em Jesus Cristo para continuarmos em comunhão com esse Deus Trino único, que é capaz de ter um amor tão grande que deu esse Filho Jesus para lavar, através da sua morte, com o seu sangue, o seu pecado. Voltando. Não é o pastor Shed, não é o pastor Rivas, não é o pastor Antônio, não é o pastor Samuel, não é o irmão Moisés, não é a irmã Elcia, não é o irmão Miguel, Pedro, irmã Fátima, as irmãs que estão aqui. Não somos nós. É Cristo trabalhando em nós impactamos esse mundo, nós fazemos a diferença nesse mundo. Voltando à política do nosso Estado, a educação ruim. Hoje você tem professores que reclamam que não tem papel higiênico, não tem café, não tem nada, ele tem que levar. E muitas vezes ele leva material para dar aula. Então, não é o comunismo, é o mundo que esfriou esse amor supremo. Deus, através da figura de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que advoga as nossas causas e nos faz perceber, como nós falamos no profeta, somos falhos, observamos esse mundo e as glórias desse mundo e caímos na vaidade de querer sermos iguais a esse mundo. Não é isso que temos que fazer. Nosso foco é Jesus Cristo, para que com amor nós possamos prosperar em dias bons, fazendo coisas boas. Se eu tiver um leito com câncer, eu louvo a Deus. Eu faço a diferença, impacto no médico, impacto aquele paciente que está na mesma angústia que eu, vivendo na mesma dor, mas mostrando para ele que tem algo além desse mundo. Não adianta eu ter riquezas, porque olha, antes lá na Síria tinha tantos bens, hoje não tem nada. É tudo passageiro, não é? Vamos encerrar? Vamos encerrar. É compactar todos aonde a gente tiver.
Ou onde quer que a gente esteja. É isso que eu li aqui em Colossenses, né? Capítulo 1, 2, 3, foi justamente isso, né? Que é Cristo que faz a obra, né? E aí, sendo Cristo, né, em nós, a questão é o quanto de Cristo existe em nós, né? E o porquê, né? Então, de as coisas estarem do jeito que estão, né? Se Cristo realmente habita em nós, na igreja, não nessa igreja, estou falando no sentido do mundo inteiro, né? Por que as coisas estão como estão nas igrejas? O que está acontecendo? Olhando para a nossa situação hoje, só para encerrar, aqui no Brasil, infelizmente, parece que a gente já pode declarar que está ocorrendo o mesmo efeito que já ocorreu nos Estados Unidos e na Europa. As igrejas estão morrendo. Então o país está deixando de ser um país cristão, um país evangélico. Por quê? Igrejas, então vão começar a fechar, vai virar bar, porque é aquilo que foi falado aqui, né? Não tem ninguém para substituir. Os jovens não querem nada com Cristo. E aí não fica ninguém para ser a nova geração. Então as igrejas vão fechando as portas, né? Então nós precisamos sim de um avivamento. Não dá para falar que não. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que seja feita a vontade dele no final das contas. Vamos então passar para o irmão Eli, para ele fazer a oração, a música, encerramento. Vamos então ao N 14. Aí convidar a irmã Rosa novamente. Ao Deus de Abraão.